Olá pessoal, sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer minha live hoje aqui, voltando a falar da política de juros altos, que para mim já fracassou, é um fracasso mais uma vez. Política de juros altos não funciona, é contraproducente. Olha, a política de juros altos é fiscal. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, imediatamente a dívida pública começa a rodar com a nova taxa de juros. E isso aumenta a carga de juros da dívida. Aumenta a carga de juros, aumenta a dívida e, obviamente, vai aumentar o déficit fiscal. Gerando o quê? Gerando inflação e mais expectativa de inflação maior ainda. Isso que acontece com a taxa de juros. O impacto do aumento da taxa de juros muito alta é favorável à inflação, porque, como eu disse, ela afeta a dívida, os juros da dívida, e os juros da dívida afetam o déficit fiscal e isso gera inflação. Ele é maior, quase sempre, do que o efeito sobre a demanda. Porque o efeito sobre a demanda dos juros altos faz com que a demanda diminui, que é o objetivo dos juros altos. Mas acontece também que os juros altos aumentam o custo da dívida e um custo fiscal. E nesse embate aí, a inflação aumenta. E o que é que o Banco Central vê nisso? O Banco Central olha e sente como se fosse uma resistência da taxa de inflação. Aumenta mais ainda a taxa de juros e assim por diante vai levando. Então, quando essas pessoas falam que a política leva 5, 6 meses ou 8 meses para reagir à política monetária, não é verdade. Eles não estão entendendo. Ela reage imediatamente, só que a reação dela é aumentar a inflação. E ela só vai realmente mexer com a inflação, ter efeitos positivos na baixa da inflação, lá para o 6º ou 8º mês. Que as empresas que tomam dinheiro emprestado, com a taxa de juros alta, ela ainda, no início, ela começa a repassa nos produtos através da inflação. Mas quando ela vai chegando muito alta, ela não consegue mais fazer isso, as empresas. Então o que ela faz? Ela diminui o ritmo, desemprega, tá certo? E isso começa, então, a baixar a taxa de juros. A mesma coisa dos bancos. Os bancos conseguem perceber lá em cima quando está começando a crescer na inadimplência. Inicialmente, começam a emprestar muito mais, porque eles sabem que a taxa de juros vai galopar e ele vai ficar lá em cima, como isso é praxe da taxa de juros, ficar muito tempo parada. E eles vão ganhar na volta, ganha na subida e ganha na volta. Porque eles estão emprestando ali, ele não tem problema nenhum, porque tem a correção monetária permite que ele não tenha risco nenhum inflacionário. Então, quando ele percebe que está havendo inadimplência, ele está chegando a hora. Ele começa, então, a reduzir o crédito, baixar, e a inflação começa a baixar. A inflação começando a baixar e a taxa de juros ficando lá em cima, o que é que vai acontecer? A taxa de juros reais aumenta. E quem ganha com isso? São os banqueiros, né? Os rentistas, são eles que ganham esse dinheiro. Muito bem. E quem que paga a coisa? Quem que paga é um problema na distribuição de renda, distorce totalmente. Que é como se tivesse ali um Robin Hood ao contrário. Ele toma do pobre e paga para o rico. Tá certo? Então isso é brutal. É muito hedionda essa taxa de juros alta. Comete crime hediondo o governo que promove isso. Como saber se a dívida pública é alta ou baixa, ou se está numa trajetória explosiva? Isso é o tempo todo. Se você olhar agora, se fala nisso. A taxa de juros está muito alta, a dívida pública é alta, o outro fala que é baixa, e está na trajetória explosiva, o outro que não está, mas ninguém diz por quê. Eles estão baseados em quê? Nesse índice aqui, no dívida pública, pega a dívida pública total e divide pelo PIB do ano, lógico. E
Com isso ele acha um indicador. Por exemplo, a taxa do Brasil agora deve estar em torno de 75%, 76%, alguma coisa desse jeito. Então ele fica dizendo que a taxa do Brasil está em trajetória explosiva. E, no entanto, a taxa de juros caiu. Era 75%, passou para 74%, caiu 1,1%. Então veja só, o que está acontecendo aqui? É que isso é um erro brutal de se analisar dessa maneira. Não tem porquê. Se essa taxa é 70% ou 80%, de quê? O que significa esse 70% ou 80%? Não tem base nenhuma para te dar uma explicação a respeito da análise da dívida. Simplesmente isso, não tem nada. Então, ainda tem mais para te acrescentar o seguinte: essa relação dívida pública PIB, que é um índice, né, morreu por falta de significado. Absolutamente zero o significado disso aí, zero. E foi enterrado há mais de um ano pelos melhores economistas dos Estados Unidos. Benny Bernanke, Larry Summers, Janet Yellen, quem foi mais? Paul Krugman. Uma série de economistas fizeram um simpósio há um ano e meio atrás e chegaram à conclusão que eles estavam até ressentidos, porque passaram 40 anos da vida deles ensinando aos economistas, aos estudantes de economia de PhD, tá certo? E isso não tem significado nenhum. Perderam o tempo durante 40 anos ensinando e o rapaz tentando aprender esse troço. Pois é. Outra coisa muito grande a respeito, quando você vai fazer a respeito de uma dívida, se ela é alta ou baixa, na comparação que eles estão fazendo aí, você tem que comparar então com países da mesma categoria. Como, por exemplo, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, os países separados em categoria. Na categoria do Brasil, o Brasil está mais ou menos dentro da mesma média, mas só que o Brasil tem uma coisa a favor. A característica da dívida brasileira, ela é o seguinte: ela é feita internamente aqui no Brasil aos residentes brasileiros. E é feita com moeda brasileira, ou seja, com real. E além disso, o Brasil hoje tem mais ou menos 25% do PIB em reservas estrangeiras. Então a situação do Brasil é muito folgada. O Brasil não deve nada para o exterior. Não deve nada em moeda estrangeira ao exterior. Ok? Então é muito boa a situação do Brasil. Contudo, se você realmente quiser entender se a dívida é alta ou baixa, só tem uma maneira. Você faz isso através da alavancagem financeira. A alavancagem financeira é você estudar, por exemplo, se a dívida está... Qual é o custo dela? E relaciona o custo dela com a rentabilidade, o crescimento da economia, com a taxa de crescimento da economia. Se a taxa de crescimento da economia for maior do que o custo, está muito bem. Isso significa que essa dívida não está tendo um custo fiscal para o país. Ao contrário, está ajudando o país a crescer, que é o objetivo principal de se tomar uma dívida. Né? Eu vou aproveitar até para falar isso, porque a importância... Mais um pouquinho sobre o problema da dívida é o seguinte: caramba, dá uma trovoada aqui que não tem mais tamanho. Nós estamos aqui no Leblon. Muito bem, olha só. Então, o problema da alavancagem financeira é essa. Uma empresa, por exemplo, ela vai tomar uma dívida, vai tomar um empréstimo. Se ela tomar um empréstimo para aplicar em alguma coisa, ela quer saber o custo do empréstimo, lógico que ela vai saber, e ela vai também tentar prever qual é a rentabilidade que ela vai obter no projeto. Se a taxa de rentabilidade do projeto é maior do que o custo da dívida, ele toma aquele empréstimo. Se não toma, tá certo? Esse é que é o objetivo da alavancagem financeira. Bom, falando um pouco aqui a importância da dívida e o preconceito. Existe um preconceito muito grande a respeito da dívida. Se trata a dívida como se fosse um negócio assim mortal, uma bomba atômica que está ali para explodir e que só faz mal para a economia. Muito pelo contrário, a dívida, não pode existir um país sem dívida, nem empresas grandes sem dívida, não pode.
Se ela quiser aproveitar todo o potencial dela, ela tem que sempre se utilizar de quê? Das dívidas. E vai utilizar como baseado na alavancagem financeira. Ela vai sempre procurar buscar uma dívida para aplicar um empréstimo, para aplicar na sua empresa, que ele custe menos do que a rentabilidade que está tendo na sua empresa. Isso é fenomenal. E esse é o objetivo de você fazer uma dívida. É você tomar dinheiro emprestado para ajudar você a crescer mais ainda. Você, além do seu capital próprio, você pega capital do terceiro e ele também te ajuda a crescer, se a alavancagem for positiva. Por isso que é importante você ter a alavancagem financeira para cuidar disso. Tá certo? Muito bem, é isso aí. E se você olhar, a dívida é a possibilidade de todo mundo sair ganhando. Se você olhar a dívida, o que acontece com a dívida? A dívida brasileira é feita na moeda brasileira. O que faz? Para os rentistas brasileiros, os rentistas que estão aqui, ou outros que estão aqui dentro, que estão no Brasil, eles aplicam nos títulos do governo. O que os títulos do governo faz? O governo faz? Paga uma taxa de juros para ele. Agora espera-se que o governo aplique projetos cuja rentabilidade seja maior do que essa taxa que ele está pagando. Se ele faz isso, é espetacular, todo mundo ganha. Ganham os rentistas, ganham os investidores, ganham as empresas, ganha o governo, todo mundo ganha. É um ganha-ganha, a dívida bem administrada. Agora, se ela é mal administrada como está agora, veja só a diferença. Hoje, a dívida brasileira, agora, nesse instante, está tendo a taxa de juros altos no Brasil, está gerando uma taxa de juros reais aproximadamente de 8%. Sabe o que é isso, cara? 8% é a maior taxa de juros reais do mundo. Isso significa o seguinte, que nós estamos pagando essa dívida. Quem paga essa dívida? Quem paga essa dívida são os mais pobres. É que está pagando isso. Essa rentabilidade aí, taxa de juros reais, quem paga são os mais pobres. Porque os rentistas, os banqueiros, o sistema financeiro, eles têm correção monetária. Eles estão protegidos do risco da inflação. Eles não têm perca com isso. O banco está sempre emprestando a um spread. Um spread significando que ele está emprestando uma taxa maior do que ele paga pelos recursos que ele toma para emprestar a gente. Tá certo? Então, meus amigos, eu acho, isso é uma questão da administração. Se é uma questão da administração, por que não se muda isso? Eu acho que não se muda pelo seguinte fato. Geralmente o ministro da Economia vem do setor financeiro e o presidente do Banco Central também. E eles sabem exatamente que eles estão protegendo o sistema financeiro. Então, quando o presidente do Banco Central aumenta a taxa de juros, se tem um banqueiro que apoia ele, bate palma. Então ele se sente feliz, porque ele tá servindo aos seus patrões. Não é? E os outros que vão ter que pagar. Então, olha só, é melhor nós trabalhávamos, tirávamos cabeça, né? Pensar fora da caixinha, pensar, por exemplo, numa política que é igual a dos juros dos Estados Unidos, a política de juros dos Estados Unidos e do Japão e de outros países grandes, outros países desenvolvidos. O que eles fazem? Eles têm uma economia que eles aplicam a taxa de juros, que aceitam uma taxa de juros menor do que a taxa de crescimento da economia. Ou seja, a alavancagem positiva, como eu acabei de falar sobre ela. Então, a dívida dos Estados Unidos, de período a período, tá? Tem períodos, por exemplo, no final da época de 80, a taxa de juros dos Estados Unidos foi lá para a Lua. Precisou o Paul Volcker entrar e puxar e trazer lá para baixo. A taxa de juros botou lá para cima, a inflação que foi para cima, tá? Então o Volcker botou a taxa de juros lá em cima para trazer a inflação para baixo. Mas, de uma certa maneira, desde o início do século passado, os Estados Unidos têm essa política. De vez em quando ele tem problema, mas volta sempre a essa política. Juros mais baixos do que a taxa de crescimento da economia. O Japão também é a mesma coisa. Então isso é sempre positivo.
Isso é que faz o Brasil crescer, faz o país crescer, faz todo mundo crescer juntos. A política de juros altos faz um grupinho crescer e outro não crescer. Isso não dá certo, isso não leva a lugar nenhum. O país não se desenvolve. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que por hoje tá bom. Tá aí. Estou aqui. Qualquer dúvida pode me ligar e falaremos a respeito. Um abraço. Tchau.